Então, boa tarde. Hoje nós vamos fazer correção de língua portuguesa. E o assunto aqui que nós vamos fazer, tá discutindo, é sobre o diagrama, né? Aqui, que a gente já falou um pouquinho no vídeo anterior, falando que a intenção desse diagrama é mostrar aqui em forma de esquema para o leitor entender mais sobre o assunto, que ele vai esquematizando, vai mostrando mais pontos aqui, que depois a professora vai explicar melhor sobre, trazer outros exemplos sobre diagrama. Então, dentro do texto, vocês leram e começaram a responder. Então, a gente vai aqui para o número 2. A finalidade desse diagrama é... Então, a gente vai ler para a gente entender as duas questões aqui. Porque que é a primeira, que vocês já estão vendo que está marcado como certo. A primeira. Mas vamos entender por que a primeira está certa e não é a segunda. Porque a primeira está escrito assim: mostrar de forma esquemática como reconhecer a publicidade infantil, informar de forma esquemática como a publicidade ajuda as crianças. Então, vamos ver essa frase que não está correta. Vamos analisar ela. Informar de forma esquemática como a publicidade ajuda as crianças. Informar, ela não está ali informando, porque informar a gente vai trazer mais dados, mais informações. De forma esquemática, sim, está em forma de esquema, mas não está trazendo muitas informações. Como a publicidade ajuda as crianças. Está falando sobre ajudar as crianças no texto? Não. Então, nós temos duas escritas aqui que não está de acordo com o que está lá atrás. Mas ela está mostrando em forma de esquema, que a gente viu lá, todos os esqueminha, como reconhecer a publicidade infantil. Ela não está lá em forma de esquema para a gente identificar essa publicidade infantil, como ela acontece. Então, a primeira questão aqui é o primeiro quadrinho e vamos colocar ali o nosso Czinho de certo. Número 3. Eu vou organizando aqui para vocês verem melhor. 3. O diagrama apresenta o conteúdo por meio de um esquema. Certo? Ele já afirmou que é por meio de um esquema. Esse esquema é composto somente de afirmações? Ou ele é composto de afirmações, perguntas e respostas? Quando a gente retorna aqui no texto, vocês observarem aqui melhor, ó, ele tá só afirmando aqui, ó, tem... Publicidade não está respondendo uma pergunta, o que é isso, o que é aquilo. Então, não é apenas afirmando. Então, é o segundo quadrinho, composto de afirmações, perguntas e respostas. Segundo o texto, qual é a diferença entre publicidade e propaganda? Isso está nítido entre esse, deixa eu ver aqui, passou, assim, melhorou. Aqui entre esses dois quadrinhos. Publicidade é e propaganda é, para mostrar a diferença. Então, olhando lá no texto, a gente chega à seguinte questão, que resposta. Deixa eu organizar melhor. A publicidade é uma ferramenta de comunicação usada para convencer as pessoas a consumir produtos. Já a propaganda é uma atividade que tem por objetivo de divulgar ideias. Então, a publicidade ela vem para convencer a pessoa a consumir e a propaganda é uma atividade que tem por objetivo divulgar. 5. Leia o texto a seguir que explique o que motivou os autores a fazer o diagrama que você acabou de ler. Muitas pessoas confundem publicidade infantil com publicidade de produtos infantis. Por isso, fizemos um infográfico para tirar dúvidas sobre publicidade direcionada a crianças e como identificá-la. Segundo o diagrama, o que é publicidade infantil? Então, de acordo com esse texto que a gente acabou de ler. Então, publicidade infantil é uma comunicação voltada especialmente para o público infantil,
com o objetivo de estimular o consumo de algum produto, marca ou serviço. Isso é publicidade infantil, que a gente também já respondeu um pouco na questão número 4. Na letra B, por que a publicidade infantil é considerada abusiva? Porque nós já falamos um pouquinho também disso em sala de aula. Porque crianças não têm, às vezes, a capacidade plena de entender criticamente os aspectos persuasivos da publicidade. Então, o que é persuasivo? Nossa, palavra difícil. É quando a pessoa te induz, né, com as palavras, com o jeito de conversar, para comprar aquele produto do interesse da propaganda. Então, ela te convence por meio de musiquinhas, de formas como ela está fazendo para essa criança consumir sem ela perceber que está consumido por conta da propaganda. Então, nós falamos que às vezes sobre isso em sala de aula, que as crianças não têm essa maturidade, né, esse entendimento para compreender quando as propagandas estão sendo abusivas. Então, esse texto aqui, então o diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema ou um resumo sobre determinado assunto. Por meio de linhas e setas, o diagrama liga palavras e conceitos com o objetivo de facilitar a compreensão de um tema. Por isso, são bastante usados como ferramenta de estudo. Então, depois vou mostrar para vocês mais exemplos sobre o diagrama, tá bom? Como aqui no texto encerra aqui nesse assunto, depois eu vou trazer mais exemplos.